Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like no vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, que tá tendo Black Friday, ok? Não se esqueça da Black Friday que vai até amanhã, domingo, dia 28, tá? Aproveita lá os descontos nos produtos que estão em desconto. Tem também caixa assombrada do mês de novembro, Dia de los Muertos, com desconto. Algumas unidades apenas da caixa, vendida de forma avulsa, estão com desconto aí para você conhecer a nossa caixa assombrada, tá bom? E vai lá dar aquela fuçadinha na loja assombrada, beleza? Tem um mosquito aqui que quer me enxuriçar de novo. Vamos aos relatos de hoje, então. Já falei para vocês não se esquecerem de deixar o like no vídeo. Então, vamos lá. Bom, vamos ao primeiro relato desta coletânea, que é este daqui. Ele veio se despedir. E eu vou ligar o ar. Ixi, esse controle não é daqui. Que loucura. Tá. Vamos lá, ele veio se despedir. É uma moça que nos conta. Na minha cidade existe um alojamento para jogadores de base de um time de futebol. E nesse alojamento tem meninos do Brasil todo. Enquanto os meninos ficam alojados aqui na minha cidade, eles precisam estar estudando. E estudam justamente no meu colégio. É menino chegando e indo embora o ano todo. E eu acabei fazendo amizade com um desses garotos. Em menos de um mês, nós já éramos muito grudados. A gente sempre estava junto no colégio. Era até estranho, porque em tão pouco tempo nossa intimidade era muito grande. Então, no final do ano, ele precisou voltar para a cidade dele, que era em outro estado. Eu fiquei muito triste, mas ele garantiu que voltaria no outro ano. Então, no começo do outro ano, ele voltou, mas a gente não se via mais todos os dias, porque eu precisei passar para o turno da noite. Mas nós continuávamos conversando por celular e tal. E até nos encontrando algumas vezes. Até nos encontrávamos algumas vezes. Em um sábado, nós combinamos de sair. Íamos ele, um amigo e eu. Mas perto das 5 da tarde, eu avisei que eu não poderia ir, porque eu ia ficar de babá da minha irmã mais nova. Ele entendeu e disse pra gente se encontrar então no domingo. Fiquei mais um tempo conversando com ele até quando ele disse que estava saindo. Disse que quando chegasse me mandaria uma mensagem. Eu me despedi dele e comecei a ver um filme no celular. Uma hora depois, mais ou menos, eu comecei a receber um monte de mensagens, mas eu estava tão vidrada no filme que eu nem abri. Foi quando uma amiga me ligou, chorando, desesperada, perguntando onde eu estava e se eu estava sentada. Foi quando eu recebi a pior notícia da minha vida. O fulano morreu. Eu fiquei em choque, sem acreditar. Meu amigo foi atropelado, tempo depois de eu ter trocado a última mensagem com ele, e veio a óbito no local. Foi a pior noite da minha vida. Eu passei a noite toda chorando e até precisei ir ao pronto-socorro. Mesmo medicada, eu não preguei o olho e só fui dormir no outro dia, perto das 7 da noite. Como ele era de outro estado, um tio dele veio buscar o corpo para ser velado e enterrado lá, e eu não tive a chance de me despedir dele. Eu chorava todos os dias, pois eu não conseguia entender nem acreditar no que tinha acontecido. Desde pequena eu sempre fui muito sensível ao lado espiritual, mas eu acho que com o tempo eu fui perdendo um pouco dessa sensibilidade. Mesmo assim, eu sentia a presença do meu amigo. Todas as noites, antes de dormir, eu orava, pedindo para sonhar com ele e ter a chance de me despedir, mas nada. Porém, exatamente um mês depois da morte, eu finalmente sonhei com ele. A gente estava no pátio do colégio e havia vários alunos lá, todos com uniforme, e entre a multidão eu o vi. Ele estava todo de branco e com um sorriso no rosto. O mesmo sorriso de sempre, mas ele ficou distante. Ele não se aproximava e eu também não conseguia me aproximar.
Acordei chorando, frustrada, mas mesmo assim agradeci a Deus por ter conseguido vê-lo de novo. Tempos depois eu sonhei. Foi a mesma coisa. Ele estava feliz, sorrindo, mas não se aproximava. Eu agradeci novamente, mas continuava orando todas as noites para vê-lo novamente. Um dia eu estava sozinha em casa, me arrumando para ir para o colégio. Era quase 6 da tarde, então já estava começando a escurecer. No meu quarto tem uma cômoda com um espelho bem grande, e pelo reflexo dele eu consigo ver a porta do meu quarto. Eu estava de frente para esse espelho, com um espelho menor na mão. Foi quando eu tive a sensação de que as coisas estavam em câmera lenta e eu não conseguia mexer o corpo, apenas meus olhos. Foi quando, pelo canto do olho, pelo espelho menor, eu vi a forma de alguém parado na porta do meu quarto. Eu movi meu olhar para o espelho maior e aí eu tive certeza de que realmente tinha alguém parado na porta do meu quarto, mas eu não conseguia ver quem era. Algo em mim dava a certeza que era o meu amigo ali. Eu não fiquei com medo, fiquei apenas ansiosa. Depois de um tempo, aquela forma não estava mais ali. Então eu olhei novamente para o espelho menor e senti uma pressão nas minhas costas. A impressão que eu tinha era que alguém estava com a cabeça apoiada nas minhas costas. Depois de alguns minutos com aquela sensação, eu pude sentir uma respiração e um suspiro, e logo em seguida saí daquele meu transe. Parecia que aquilo tinha durado uns 10 minutos, mas quando olhei no relógio não havia se passado nem 2 minutos. Depois de associar tudo o que havia acontecido, eu chorei muito e agradeci a Deus. Aquele final de semana eu fui para uma festa onde uma amiga de um amigo que é espírita perguntou se eu era próxima do menino que havia falecido no acidente. Então meu amigo respondeu que eu era a melhor amiga dele. Ela me disse que ele veio para se despedir e que agora eu precisava deixá-lo ir. Claro que eu sofro até hoje com a perda dele, mas eu aceitei que era a hora dele e Deus permitiu que eu me despedisse para que nós dois pudéssemos descansar, eu em vida e ele do outro lado. Eu nunca mais sonhei com ele, mas às vezes ainda tenho a sensação de tê-lo por perto. Tenho uma sobrinha de 2 meses que nasceu pouco tempo depois da morte dele e às vezes ela começa a rir do nada e nada me tira da cabeça que ela está vendo ele. Ah, que triste, né? Mas que interessante, assim. E realmente agora ele precisa ir, né? Não dá pra ficar toda hora pedindo pra que venha em sonho, que venha em sonho. Ele veio, 1, 2, agora deixa ele seguir seu caminho, né? Muito bom. Próximo relato. O homem de chapéu na escuridão. É uma moça que nos conta. Isso aconteceu comigo quando eu era criança. Morávamos eu, meus pais e meus 2 irmãos numa casa velha que pertencia aos meus avós, mas que foi deixada para os meus pais quando eles se mudaram para outra casa no mesmo bairro. Desde pequena eu sempre ouvia histórias dos meus tios sobre coisas que aconteciam naquela casa, como ver uma sombra ao pé das 2 camas, como ver uma sombra aos pés de suas camas, e essa sombra ficava com as mãos no queixo em uma forma pensativa e depressiva. Dizia que era apenas fruto da sua imaginação. Minhas 2 tias, que ainda não eram casadas, também tiveram experiências lá. Minha tia mais velha, numa noite escura e fria, se levantou da cama para ir ao banheiro e, chegando lá, se olhou no espelho e viu seu próprio reflexo sorrindo para ela. Mesmo estando sonolenta, ela imediatamente percebeu o fenômeno e saiu correndo pelo estreito corredor que tinha na casa. Um dia, minha tia mais nova era criança ainda e minha avó estava lavando roupa no quintal, quando começou a ouvir gritos dentro de casa. Minha avó correu para saber do que se tratava e, chegando lá dentro, encontrou a minha tia aos prantos e tremendo, dizendo: "Mãe, eu vi uma mulher pelada, sangrando, com uma mala nas mãos, andando pelo quintal." Gente, mas a minha avó jura que não havia ninguém no quintal. Outra história se passou com meu pai, quando era criança e morava lá. Ele sempre ouvia o filtro de água ligar sozinho e encher o copo que ficava debaixo da torneira, e depois ligar. Isso eu posso confirmar, pois quando eu e minha família nos mudamos para aquela casa,
eu ouvia a mesma coisa. Agora, nós já morando aqui, meu pai decidiu colocar a gaiola do papagaio dentro do meu quarto e dentro do meu quarto e da minha irmã. Sempre por volta das 3h33 da manhã, o papagaio se agitava na gaiola, jogando água pelo chão e piando descontroladamente. E foi em uma dessas noites que alguém bateu no meu travesseiro com uma força absurda. Eu imediatamente levantei a cabeça e vi uma sombra que era alta e escura. Tinha a forma de um corpo robusto e sua aura era sombria e perversa. E ele disse tudo. Ele disse. E além disso, eu tô parecendo Chaves lendo a carta, né? E além disso tudo, ele usava um chapéu. Meu corpo ficou paralisado e foi então que ele sumiu. Nesse dia, minha irmã me contou que havia visto a mesma coisa, a mesma sombra, e que a mesma bateu em seu travesseiro também como havia feito comigo. Outra noite eu acordei com a movimentação e com a conversa dos meus pais na sala. Parecia que eles estavam aterrorizados. Eu e minha irmã andamos até a sala e vimos minha mãe com uma faca afiada na mão e o meu pai com um bastão bem largo de madeira. Eles tremiam e olhavam pelo corredor do lado de fora. Perguntamos o que estava acontecendo e eles disseram trêmulos: eu e seu pai vimos uma sombra branca andando pelo corredor. Eu comecei a chorar de medo já e ouvimos meu irmão chorando no quarto dele. Então ele veio correndo dizer que tinha 2 olhos vermelhos olhando para ele no telhado de casa, naquela fenda onde correm as lagartixas. Fomos assombrados por essa assombração durante 15 anos. Quando decidimos nos mudar pela separação dos meus pais, mas até decidimos nos mudar, né, de lá por conta da separação dos meus pais. Mas eu nunca esqueci dos tapas fortes no travesseiro, das batidas na janela e da sombra correndo pela casa e nos observando pelas janelas dos nossos quartos. Hoje eu moro com meu irmão, meu pai e minha madrasta, nesse mesmo terreno, mas a casa já não existe mais. Foi construída outra em cima da antiga. Nunca mais tivemos atividades paranormais, graças a Deus. Mas descobri que naquela casa em que moraram os meus avós, meus bisavós e meu tio-avô, houve um acidente que resultou na morte do meu bisavô na sala, onde vimos a tal sombra com o chapéu. Talvez eles vieram do além em busca de vingança, ou tentar nos avisar de alguma coisa. Mas vingança por quê? O que houve? Acredito que existia mais coisas naquela casa além da alma dos meus bisavós e do meu tio-avô. Existia algo sombrio e demoníaco ali, que zombava de nós e nos causava medo. Mas tudo terminou, e onde quer que eles tenham ido, que possam estar em um lugar melhor, que Deus o tenha. Que Deus os tenha. Ai, ai. Então o terreno tinha alguma... Na casa, era na casa. Quanta coisa, né, para acontecer ali na casa. Próximo relato. O cachorro estava com algo? É uma moça que nos conta. Esse relato que conto aconteceu comigo e com meu irmão Flávio. Nomes sempre trocados, ok? Eu moro em uma cidade grande, onde tem... Nomes trocados, ok. Tá, eu moro em uma cidade grande, onde tem o senhor Hamilton, que é conhecido por fazer magias e em animais e vendê-los. Sim, gente, é isso mesmo. Guardem essa informação. Meu irmão Flávio comprou um pitbull preto. E aí meu irmão Flávio comprou um pitbull preto desse seu Hamilton. O cachorro era a coisa mais linda. Flávio deu o nome ao cachorro de Bruce. Para vocês entenderem, o Flávio se mudou para cá há uns 3 anos, quando a Tássia, e teve a minha sobrinha Mila logo em seguida. Então eles decidiram comprar um cachorro para vigiar a casa enquanto eles trabalhavam. Tássia tem sensibilidade grande a essas coisas, e quando o Flávio comprou o Bruce, ela não queria, porque sentia que tinha algo nesse cachorro. Só que Flávio não acredita nessas coisas de espírito, macumba, feitiço, nem nada. Então ele bateu o pé e falou:
Olha, eu vou comprar esse cachorro sim, porque está com um preço bem bacana. E nem adianta insistir, tá? Que eu não vou deixar de comprar. Tássia, muito calma, não disse mais nada. Ele foi lá comprar o cachorro e foi só alegria, até o cachorro completar 1 ano. Mila já estava com 1 ano e 6 meses e já sabia falar muito bem. Sempre que chegava à noite, ela gritava e chorava, dizendo que o Bruce abria a porta em pé e chegava perto da cama dela com os olhos brancos. Ah, o cachorro abria a porta e entrava andando em pé no quarto com os olhos brancos? Flávio, como não acreditava nessas coisas, falava que ela fazia isso porque queria dormir com eles e coisas do tipo. Tássia, desconfiada, comprou uma GoPro, aquelas câmerinhas pequenas, e colocou no quarto para gravar e ver se realmente era verdade o que a Mila estava falando. Lembra que eu disse para vocês guardarem a informação de que o senhor Hamilton fazia magia nos cachorros e os vendia? Então, Hamilton ia todo mês na casa do Flávio e da Tássia para ver o Bruce e sempre dava um biscoito para o cachorro comer. Só que ele dava só pro Bruce, sendo que a Tássia tinha mais 2 cachorros. Agora que vem o sobrenatural. Flávio e Tássia resolveram me chamar para ir pra praia com eles. Eu, como não estava fazendo nada mesmo, estava de férias do meu serviço, resolvi ir junto. Ficamos lá por 10 dias. E durante esse tempo, minha mãe com a Mila na casa dela. E ia todos os dias na casa deles para cuidar dos cachorros. Um dia ela ligou e disse: Flávio, cheguei na sua casa para tratar do Bruce, da Fafá e do Mike. E a casa estava toda bagunçada. A parede do quarto da Mila estava com um arranhão perto da janela. Flávio, que nunca acreditou nessas coisas, dizia para minha mãe que, de certo, Bruce ficava arranhando a parede porque passava alguém na rua. E ele ficava latindo, querendo pegar. Mas lembra que eu falei da câmera? Então, Tássia, ouvindo minha mãe falar novamente do arranhão na parede, lembrou-se da câmera e foi verificar. Pasmem, vocês acreditam que sim, o Bruce ficava de pé na porta e ia andando como uma pessoa até a cama da minha sobrinha? Tássia correu e mostrou isso para o Flávio. Nós pegamos o carro e voltamos correndo para casa. Chegamos lá e fingimos que nada tinha acontecido, resolvemos fechar o Bruce no banheiro e fingir que saíamos. Ficamos gravando com o celular, esperando para ver o que aconteceria. Logo começaram uns barulhos estranhos no banheiro e de repente a porta do banheiro abriu e o Bruce apareceu, de pé, na porta, com os olhos brancos. Assim que ele nos viu, fechou a porta e voltou para a forma de cachorro dele, em 4 patas aí, no caso. Depois disso, Flávio passou a acreditar e aí nós fomos numa mulher que disse que o senhor Hamilton insistiu para o Flávio comprar aquele cachorro porque ele tinha feito magia para o cachorro sugar a alma da minha sobrinha e deixá-la doente até ela partir. Para quê? Essa mulher passou algo para minha cunhada passar na casa, porém Tássia se esqueceu. Depois disso, as coisas começaram a piorar na casa. Ouviam-se batidas, passos e gritos. As portas batiam e a Mila ficava cada vez mais doente. Até que a minha cunhada lembrou do que a mulher tinha dito e pegou algo lá que eu não lembro o que era e passou na casa. Bruce, que antes era totalmente calmo e tranquilo, começou a gritar e a rir. Sim, gente, rir. Parecia cena de filme de terror. A Tássia abriu a porta e disse: Não aceito nada que seja de você aqui dentro. Saia daqui agora. E começou a orar, pois o Bruce saiu de lá feroz, correndo e uivando. Mas infelizmente, depois disso, o Flávio adoeceu e veio a falecer. 1 ano e 3 meses atrás. Eu pedi permissão à minha cunhada se eu poderia contar e ela autorizou, porque somos muito fãs do seu canal. Gente, eu sinto muito, mas... Que cara, fica fazendo... Coitado dos bichos, pega os bichos... Parece coisa de filme, né? Que pega os bichos e põe magia. Será que é o mesmo caso daquele outro relato onde tinha um cachorro que também parecia que trabalhava serviço de magia? Quem entende dos Paranauê aí,
Sabe dizer se... Como que funciona isso? Pega e põe magia nos bichos. Pra quê? Pra eles irem sugando? Qual o objetivo disso? Sugar alguém dentro de casa? Ou causar briga? Ou sei lá o quê? O que esse homem queria? Por que ele queria? Como ele se beneficiaria disso? Só quero entender, porque coitado do bicho também, né? E de tudo isso, meu... Próximo relato. Minha alma fora do corpo. É um moço que nos conta. Tudo se passou quando eu tinha 12 anos, aqui em casa. Tudo se passou quando eu tinha 12 anos. Aqui em casa, as coisas sempre foram pesadas em relação ao sobrenatural. Desde pequeno, presencio muitas coisas e até já me acostumei. Mas esse caso me atormentou muito na época. Sempre dividi meu quarto com 3 irmãos, mas nessa noite todos estavam fora. Um na casa de familiares, outros com os amigos, então só restava a mim dormir no quarto sozinho. Quando começou a anoitecer, me veio um pressentimento ruim, mas eu não dei muita atenção a isso. Eu fiquei na sala até por volta da meia-noite, quando resolvi me deitar para dormir. Com a casa toda escura, sem nenhuma luz acesa sequer, me deitei. E foi quando aquele pressentimento ruim que tinha citado voltou, mas novamente não dei atenção. Pensamentos vão, pensamentos vêm e nada de eu conseguir dormir, mesmo com um pouco de sono. Quando resolvi olhar o celular para checar a hora, já tinha se passado 1 hora que eu estava deitado e nada de eu conseguir dormir. Foi quando então fechei meus olhos novamente e, passados poucos minutos, senti aquela sensação de que tinha caído da cama, sabe? Então fui levantando e já reclamando comigo mesma. Ai caramba, não consigo dormir, ainda caio da cama. Mas foi aí que eu me levantei e me vi deitado. Nisso, sem entender nada, me desesperei. Senti uma energia me puxando para fora do quarto, sem que eu pudesse reagir a ela. Comecei a tentar gritar por ajuda, tentar chorar, mas nada saía. Somente sentia uma angústia muito forte que só aumentava. Quanto mais eu tentava, sério, gente, era muito ruim. Essa energia me arrastou até a sala de casa e por lá eu fiquei. Pela porta da cozinha pude observar que lá havia uma pessoa que não era humana. Não era bem uma pessoa, era um ser. E que a cabeça simplesmente era preta, sem nada. Aquela coisa então começou a me encarar. E de repente, em fração de segundos, como num piscar de olhos, aquela coisa estava já na sala, bem na minha frente. Então pude perceber algo. Ela tinha um corpo exatamente igual ao do meu pai, com as mesmas tatuagens e tudo, mas não tinha a cabeça. Passaram-se mais ou menos uns 20 minutos com aquilo, cara a cara comigo, me encarando. Eu vi o dia começar a amanhecer. Então meu pai levantou para se trocar e ir trabalhar. Ele passou por nós, mas é como se não nos visse, ou como se nós não estivéssemos ali. E foi quando, em um piscar de olhos, eu estava novamente deitado no meu quarto. Tive a sensação de que eu havia despertado de algo muito profundo. Despertei muito cansado e com o coração acelerado. Eu estava tão cansado que parecia que eu havia corrido a noite inteira. Sem entender nada, resolvi virar para o lado e dormir, afinal eu estava cansado. Quando acordei, resolvi relatar tudo à minha mãe. E pesquisando, descobri que eu tinha passado pela experiência de ter a alma fora do corpo. Sim, eu vivi aquilo. Teve um desdobramento, algo assim, saiu do corpo, né? Viu ali o corpo, teve essas coisas aí no lado astral, né? E teve essa saída do corpo aí sem querer. Numa dessas, né, que a gente até começa a dormir e dá aquele pulo. E aí ele saiu do corpo. Próximo relato é este daqui. Vi um espírito? É uma moça que nos conta. Eu tô torta aqui no vídeo. Eu fico sentando em cima da perna. Vamos lá. Peraí, pausa pra dar uma espreguiçada. Espreguicem comigo.
Vamos lá, vi um espírito? É uma moça que nos conta. Aconteceu comigo quando eu tinha 13 anos. Na época eu já entendia que eu via coisas que não podiam ser explicadas, mas eu não tinha noção que era sensitiva. Minha mãe trabalhava em uma casa de família e às vezes eu a acompanhava nas férias escolares para ajudá-la. Nesse dia em específico aconteceu uma coisa estranha. A patroa dela tinha acabado de sair para o mercadinho para comprar algumas coisas. E eu e a minha mãe estávamos sozinhas no apartamento. Esse apartamento era gigante. Para você ter uma ideia, só havia 2 apartamentos por andar. Eu gostava muito de arrumar o último quarto do corredor, pois tinha um espelho do tamanho da parede e eu ficava dançando em frente do espelho, fingindo que era o meu estúdio de dança. Quando terminei de arrumá-lo, fui para o quarto seguinte e assim por diante, eram 5 quartos. Até chegar ao último. 5 quartos. Até chegar ao último. Quando entrei, fiquei confusa, pois minha mãe tinha dito que estávamos sozinhas no apartamento. E o que eu via me dizia o contrário. Tinha uma cama hospitalar no quarto, com um cilindro de oxigênio e uma máquina que media os batimentos cardíacos do homem que estava deitado na cama. A aparência dele era frágil, com olheiras profundas. Os braços que estavam fora do lençol branco estavam magros, apontando ainda mais a sua fragilidade. Ele estava dormindo, aparentemente, e fui curiosa o bastante para chegar perto de sua cama. Quando me aproximei, ele abriu os olhos. Eu me assustei e saí correndo do quarto. Atravessei o apartamento correndo ainda até chegar na cozinha, que era do outro lado. Chegando lá, minha mãe estava ajudando a sua patroa a guardar as coisas que ela tinha comprado. Elas ficaram assustadas com a minha expressão e perguntaram por que eu estar daquele jeito. Eu falei que a minha mãe tinha dito que os quartos estavam vazios e que eu podia arrumá-los, mas que tinha um homem doente no primeiro quarto e que ele acordou e acabou me assustando. A patroa da minha mãe ficou com uma expressão assustada e pediu que eu falasse exatamente o que eu tinha visto. E eu contei em detalhes. Relatei até como era o homem fisicamente e ela saiu correndo para o quarto. Eu fiquei sem entender e minha mãe menos ainda, me garantindo que a patroa tinha dito que os quartos estavam mesmo vazios. Minha mãe foi até os quartos e eu a acompanhei. Olhei para o quarto e estava totalmente diferente do que eu tinha visto minutos atrás. Com uma cama normal, criados mudos com abajur cor-de-rosa, cortina cor-de-rosa, tudo decorado totalmente diferente. Eu, meio chorosa, disse para as duas: eu juro que eu vi, eu não estou mentindo. Aí a minha mãe me levou para a cozinha, me deu um copo de água com açúcar para me acalmar. A patroa da minha mãe sentou e começou a contar uma história. Antes da sua mãe trabalhar aqui, o meu irmão ficou doente. Era uma doença nova, que não tinha um tratamento específico ainda. Ele contraiu HIV. Ele ficou por muito tempo no hospital, mas quando os médicos começaram os tratamentos paliativos, ele quis vir para casa, ficar junto das pessoas que amava. Ele ficou por 2 meses naquele quarto. E aí ela começou a chorar, e a minha mãe a consolou e tal, e quando estava mais calma, me perguntou se eu queria ir embora. Eu nem hesitei, eu disse que sim. Minha mãe trabalhou por mais 10 anos para essa família, mas eu nunca mais voltei para ajudá-la naquele apartamento. Olha só. Mas, gente, ele ainda estava lá, mas assim, ainda com esse aspecto de doente, ainda numa cama hospitalar? Ou será que o que ela viu não foi o fantasma dele, sim uma impressão no local? Ela teve uma visão do passado? Sei lá. Né? O que foi isso? Próximo relato e último desta coletânea de hoje. Assombração no sítio. E é uma moça que nos conta. Isso aconteceu com Mainha, na verdade. Isso aconteceu com Mainha. Na verdade, com várias pessoas, mas foi ela que me contou. Hoje moramos na cidade, mas quando jovem, Mainha morava com seus pais e irmãos em um sítio. Nesse sítio havia várias casas, relativamente perto uma das outras. Não eram coladas, mas dava para se comunicar com os vizinhos gritando: "Ei, fulano, tem farinha aí?" Essas coisas.
Naquela época não tinha energia elétrica nos sítios e à noite a única iluminação externa era a luz da lua. Por volta dos anos de 1979 a 1980, começou a ocorrer um evento estranho e os vizinhos começaram a comentar entre eles, descobrindo então que o evento acontecia no mesmo horário, por volta das 7 da noite, e em todas as casas ali por perto. Todas as noites, no mesmo horário, eles ouviam fortes batidas nas portas da frente das casas. Mas quando abriam as portas, não havia ninguém do lado de fora. Era normal que em frente e nos arredores das casas houvesse árvores, geralmente pés de manga. Então um grupo de rapazes, dentre eles Painho, que na época já namorava Mainha, decidiram que subiriam nas árvores e fariam vigília para descobrir quem batia com tanta força nas portas das casas. Então, por várias noites, em cima de cada árvore, em frente a cada casa, havia 2 ou 3 rapazes, observando para ver quem é que batia nas portas. O combinado era que, quando começassem as batidas, eles desceriam das árvores e surpreenderiam quem estava fazendo aquilo. Durante várias noites, todos os postos em cima das árvores... Durante várias noites, todos estavam a postos em cima das árvores, aguardando as batidas. E nada. Não viram e nem ouviram nada. Pelo menos não do lado de fora, pois dentro das casas, as fortes batidas aconteciam como sempre. Quando os rapazes cansavam, desciam das árvores e iam até as casas perguntar se os moradores ouviram as batidas, e eles respondiam que sim. Então eles iam para suas casas decepcionados por não terem pego quem fazia aquilo. Após várias noites fazendo vigília, já não acreditava-se mais na hipótese de que fosse algo normal, e sim sobrenatural. A comunidade escolheu uma das casas para que fosse celebrada uma missa em sufrágio de alguma alma que, porventura, não estivesse em paz, e por isso atormentava aquelas famílias. Todos compareceram à missa e oraram juntos, e após a missa, nunca mais se ouviu as batidas nas portas à noite, sem que houvesse alguém do lado de fora. Ah, então será que era mesmo alguma alma precisando de alguma coisa, né? Que ficava batendo nas portas, tipo, ei, me ajuda, né? Sei lá. E aí, depois das orações, tal, tudo parou. Tomara que tenha ajudado uma alma aí, mas olha só, hein? E histórias de sítio, hein? Pessoal, esta foi a coletânea de relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!